E quando eu estava no final do mês de janeiro, lendo a carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, eu fui tocado pelos primeiros 5 versículos do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. E a leitura deste texto me fez lembrar algo que eu não imaginava que tinha a ver com esse texto. Mas eu comecei a escrever o que Deus estava colocando no meu coração. E, finalmente, no dia 2 de fevereiro, um mês e 10 dias atrás, eu terminei esta mensagem que, neste momento, vou transmitir para vocês, agradecido pela oportunidade que o pastor Anderson me concede. O que eu pensei lendo este texto de Tessalonicenses, não vou ler agora, vou ler daqui a pouco, é que de uns anos para cá, o governo tem oferecido vacinação contra a gripe e, mais recentemente, contra a Covid. Muitas empresas, ao perceberem a quantidade de horas de trabalho que perdem por causa da gripe, passaram a oferecer também vacinação para os seus empregados. Eu fui um destes. Era diretor da Editora Vida nos anos 90, e eu percebi que tinha muita falta. Muitos dos meus empregados faltavam por causa da gripe, e não era muito barato tomar a vacina. E então o nosso departamento de RH procurou os médicos e compramos vacinas. E, a partir daquele ano, passamos a vacinar todos os empregados, com exceção daqueles que não queriam. A gente compreende isso. Nós sabemos que a vacina contra a gripe é excelente, faz um excelente efeito na vida das pessoas, mas tem algumas pessoas que não se dão bem com a vacina da gripe. A gente tem que entender isso. Ela faz mal para algumas pessoas. Algumas pessoas têm reações alérgicas. Então, evidentemente, que eu não obrigava ninguém a vacinar, mas estava ali à disposição gratuitamente. Mais tarde, quando eu vim trabalhar na Sociedade Bíblica, encontrei esse mesmo hábito na Sociedade Bíblica. E então, nos 12 anos que trabalhei aqui em Barueri, na Sociedade Bíblica, eu me vacinei todos os anos. Eu sou um destes que se vacina contra a gripe todos os anos, entre os meses de março e abril. Eu não quero ser um alvo fácil para o vírus da gripe. Posso assegurar para vocês que, nesses anos todos, nunca tive nenhuma manifestação grave de gripe. Às vezes, um narizinho entupido, uma coisinha assim, uma corizazinha, mas nada de febre, nada de dor, nada prolongado. E também, raramente, não foi todos os anos. E eu queria dizer esta noite para vocês que este mesmo procedimento se aplica na esfera espiritual, onde os pregadores devem atuar como médicos da alma, prescrevendo o remédio bíblico adequado para ajudar um paciente enfermo espiritualmente. Por isso, o tema que eu dei a esta mensagem foi Sistema Imunológico Espiritual. Meus queridos irmãos, não existe remédio espiritual melhor do que a oração. A oração é uma arma poderosa contra os ataques destinados a enfraquecer ou destruir o nosso sistema imunológico espiritual. E podem transmitir ânimo a cristãos abatidos. A oração tem esta eficiência.
A oração nos ajuda a nos libertar do desânimo espiritual. Eu digo isso para vocês porque o inimigo sabe que a melhor maneira de destruir o nosso sistema imunológico espiritual é atacar nossa fé. E assim que a nossa fé enfraquece, nós passamos a ser alvos fáceis de uma série de enfermidades espirituais. O apóstolo Paulo, ele preocupou-se com a condição espiritual da jovem igreja de Tessalônica. E como um médico espiritual, Paulo indagou sobre a saúde da igreja que ele havia iniciado e prescreveu um remédio bíblico para o mal que a acometia. Leiamos 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Essa nossa turma da mídia é 10. Já está na tela e já está na minha versão. Eles são muito espertos. Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto, vamos ler juntos nos monitores da igreja. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, vamos tentar fazer essa leitura juntos. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, e que o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Veja, queridos irmãos, que Paulo enviou Timóteo para saber como se encontrava a fé dos cristãos de Tessalônica e avaliar a vida espiritual deles. Paulo queria saber até que ponto eles confiavam no Senhor. Por que o apóstolo se concentrou neste único aspecto da vida espiritual dos cristãos de Tessalônica? O Senhor me fez compreender que a fé é muito importante na vida diária do cristão. Paulo sabia disso. Afinal, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Somos admoestados a viver pela fé e não pelo que vemos. Aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus ensinou que recebemos as bênçãos de Deus na proporção de nossa fé. E Jesus maravilhou-se quando viu pessoas de muita fé. Os cristãos precisam engajar-se diariamente numa luta de fé e lembrar-se de que, mediante a fé, estão protegidos pelo poder de Deus. As nossas irmãs cantaram sobre isso com tanto brilhantismo esta noite. A nossa fé foi fortalecida por esta equipe maravilhosa de louvor que trouxe essas canções com essas letras bíblicas profundas, enriquecedoras.
Eu fico até aqui meio desconfiado que Deus andou dando uma colinha para elas. E Ele não me falou nada, não me avisou nada, mas eu estou desconfiado que Ele deu uma colinha para elas, porque elas cantaram aquilo que nós estamos falando aqui. Meus amados, a Bíblia nos ensina que a fé, ela é, em primeiro lugar, viva, mas ela é também variável. Paulo também sabia que a fé é algo vivo e variável. A Bíblia fala de pequena e grande fé, bem como de pessoas cheias de fé. Enquanto alguns, a Bíblia diz que têm fé fraca, e diz que há cristãos cuja fé cresce cada vez mais, e a Bíblia diz que existem até alguns que são ricos na fé. Mas também existem as falsas doutrinas que destroem a fé. E cristãos que, tristemente, naufragaram na fé. E, nesse contexto, fé significa convicção que leva à confiança em Cristo. Como a fé pode aumentar ou diminuir, Paulo estava ansioso para conhecer o nível de fé dos convertidos na igreja de Tessalônica. Isto me fez compreender uma realidade que, lamentavelmente, alguns setores evangélicos negam, mas que é a mais pura verdade. Todos os cristãos enfrentam dificuldades. Não existe cristão cuja vida é um mar de rosas. Todos nós enfrentamos dificuldades. E o apóstolo Paulo também sabia que todos os cristãos enfrentam dificuldades. E ele não queria que os tessalonicenses fossem abalados pelas tribulações. Eu percebo, queridos, que o ensinamento de Paulo sobre este assunto, inspirado pelo Espírito Santo, é muito diferente do ensinamento moderno, segundo o qual as pessoas de fé não precisam enfrentar circunstâncias negativas constantes na sua vida. Vejam vocês que Paulo enviou Timóteo para saber como os cristãos em Tessalônica estavam enfrentando as tribulações. E a palavra usada por Paulo para tribulação expressa a aflição de quem está sendo oprimido, de quem está sendo pressionado. Mas esta fé tão importante e necessária para manter o nosso sistema imunológico espiritual, ela não pode faltar em nossa oração. A fé é necessária para a oração. Ela é absolutamente necessária, não apenas para a saúde espiritual, mas também para a oração. Tiago diz no capítulo 5 que a oração da fé salvará o doente. Jesus ensinou de maneira muito clara que para ser atendida, a oração deve ser acompanhada de fé. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, eu sublinhei aqui nas minhas anotações uma palavrinha deste versículo de Mateus 21, 22, quando Jesus diz assim: e tudo que pedirem em oração, estão vendo lá no meio? Eu sublinhei aquela palavra ali, crendo, vocês receberão. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Ainda em Mateus,
capítulo 9, versículos 28 a 30. O texto sagrado diz assim: quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, olha a pergunta de Jesus, vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos dele, dizendo, que se faça com vocês, eu sublinhei essa parte do versículo, conforme a fé que vocês têm. E o texto termina dizendo assim, e os olhos deles se abriram. Louvado seja o nome do Senhor. O remédio para os novos convertidos de Tessalônica, Paulo entendeu que precisava oferecer-lhes um remédio para ajudá-los a vencer as tribulações. E esse remédio que Paulo enviou está no versículo 3 que lemos no início. Diz Paulo, enviamos nosso irmão Timóteo para fortalecer e animá-los na fé. Meus amados, quando lemos estas palavras de Paulo, nós podemos tirar duas conclusões importantes do texto. Primeira delas, há ocasiões em que todos nós precisamos de outros cristãos para fortalecer e animar a nossa fé. Não tem nenhum crente invencível. Não existe crente todo-poderoso. Tem certas horas que a gente precisa de alguém para fortalecer e animar a nossa fé. Deixa Deus te usar para fazer isso. Você já começou a ser usado hoje nesse culto, abraçando pessoas que precisavam desse abraço para terem a sua fé fortalecida, para se animarem na luta que estão enfrentando. Não precise ficar preocupado procurando as pessoas que precisam de você. Pode ficar tranquilo, o Espírito Santo vai te encaminhar para essas pessoas. Se preocupe não, fique tranquilo. Mas quando o Espírito Santo te avisar, corra lá e leva uma palavra de ânimo. Esta é a primeira conclusão que eu tirei nesse versículo 3. Há ocasiões em que todos nós precisamos de outros cristãos para fortalecer e animar a nossa fé. Mas nesse texto eu tirei uma segunda conclusão. E esta conclusão é que cada um de nós pode ajudar outros cristãos, fortalecendo-os e incentivando-os na fé. Não é só Timóteo, não é só Paulo, não é só o pastor Anderson, não é só o pastor Hilde, não é só A, B ou C, todos os cristãos, eu e você, todos nós podemos ajudar outros. Não vamos nos negar a prestar esta solidariedade espiritual. Eu vejo neste texto de Tessalônica, de Paulo aos Tessalonicenses, que todo cristão necessita ter uma fé vibrante. Paulo sabia disso, que todo cristão necessita de uma fé vibrante. A fé viva e estimulante age como um sistema imunológico espiritual, protegendo-nos de vírus espirituais produzidos por Satanás, para enfraquecer nossa vida em Cristo. Sem ela, coisas indignas passam a ser dignas. Coisas inaceitáveis tornam-se aceitáveis, porque nos afastamos da segurança que temos em Jesus. Eu conheci um pastor que morreu no púlpito. Ele morreu pregando.
E ele contava uma história de um papagaio que vivia na casa de um crente. E sempre que alguém chegava perto desse papagaio, o papagaio dizia assim: não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. E um dia, uma cobra entrou naquela casa e pegou o papagaio. E no que a cobra morde o papagaio fala assim: não faz mal, não tem importância. E a cobra foi. E ele: não faz mal, não tem importância. E o pessoal da casa, ouvindo aquilo, disseram: mas esse papagaio é um papagaio mesmo. E quando deram conta, a cobra já tinha engolido o papagaio. E o pastor Erenil contava isso para dizer que tem crente assim. Não faz mal, não tem importância. Nós temos que tomar muito cuidado, meus amados irmãos, porque muitas vezes coisas indignas se tornam dignas na nossa vida. Passamos a aceitar coisas inaceitáveis, que a palavra de Deus, com tanta clareza, nos exorta, e que você sabe o que é, não preciso listar para você. E sabe por que isso acontece? Porque nos afastamos da segurança que temos em Jesus. É triste dizer isso, mas muitas pessoas destruíram a própria fé. Sem fé, qualquer um pode tornar-se presa fácil dessas enfermidades espirituais. Foi o que ocorreu com um companheiro do grande apóstolo Paulo, e seu nome está escrito na Bíblia como advertência para todos nós. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim a Timóteo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Não é de admirar que uma das prioridades de Paulo fosse fortalecer e animar os crentes. Era isso que ele fazia depois de pregar o evangelho e fundar igrejas, quase sempre em ambientes hostis. Olha só o que diz Atos, capítulo 14, versículos 21 e 22. Diz o texto assim, na parte seguinte do versículo: Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, olha o que vem depois, fortalecendo o ânimo dos discípulos. E o que mais? Exortando-os a permanecerem firmes na fé. Aleluia! Que coisa linda! Paulo se preocupava com isto. Voltaram naquelas igrejas, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé. Meus queridos irmãos e irmãs, permaneçam firmes na fé. Não se desviem da fé, não abandonem a fé. Não se tornem incrédulos, não importa o tamanho do teu problema. Uma vez eu ouvi um pregador dizer assim: não diga a Deus o tamanho do teu problema, diga ao teu problema o tamanho do teu Deus. Eu não esqueci isto, é a mais pura verdade. Satanás tenta de todas as formas nos afastar de Deus, porque essa é a missão dele. É nos tirar o céu, é nos desviar do caminho da verdade. Mas a palavra de Deus, nesta noite, nos exorta a nos fortalecer na fé e nos exorta a permanecer firmes na fé. Em Atos, capítulo 16, versículo 15, é um outro versículo que eu encontrei em Atos que fala sobre isso.
diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Então, vocês vejam que antes do aumento da igreja, veio o fortalecimento da fé. As igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Aqui, irmãos, há uma lição preciosa para nós. Deus que fortalece e anima seu povo, Ele costuma usar outros cristãos para realizar seu propósito. Os cristãos de Tessalônica não foram fortalecidos por um anjo que desceu do céu, nem por uma sensação de êxtase espiritual. O Senhor usou um jovem chamado Timóteo. Uma coisa eu aprendi: a boa aparência de uma pessoa que encontramos aos domingos na igreja não reflete as batalhas que ele ou ela talvez esteja enfrentando na esfera espiritual. Está aqui, bem arrumadinho, cheiroso, cabelo penteado, quando tem, né? Eu já não consigo mais pentear, não é? Mas, e a gente fica tão feliz de ver aquele irmão, aquela irmã, toda arrumadinha na igreja, e a gente não faz ideia da luta que ele está passando, da luta que ela está passando. Nenhum de nós sabe o que se passa por trás de um rosto sorridente, porque a nossa fé pode ser abalada por muitas circunstâncias. E é maravilhoso quando Deus envia alguém para animar e fortalecer a nossa fé no Senhor. Quem sabe os problemas teriam sido resolvidos se pessoas que perderam a fé tivessem encontrado alguém como Timóteo para reanimá-las. Deus tem esta obra para os jovens da nossa igreja. Dentre todos os dons do Espírito Santo, o de transmitir ânimo é provavelmente o menos destacado. A Bíblia relaciona pelo menos 23 dons espirituais. E o de transmitir ânimo é provavelmente o que tem menos destaque nas nossas pregações. A necessidade desse tipo de dom é tão grande que o Espírito Santo concedeu graça especial para que alguns irmãos e irmãs se especializem em edificar a fé das pessoas. Receberam uma unção especial para encorajar pessoas. Tem gente assim na igreja. De vez em quando eu sou cumprimentado por alguém na igreja que eu às vezes nem conheço direito. Mas a palavra curtinha que fala comigo, mas produz um efeito de fortalecimento da minha fé tão grande. E às vezes eu vou para casa perguntando: Gessi, você conhece aquele irmão? Conhece aquela irmã? Não sei quem é, mas por quê? Não, porque depois que ela me cumprimentou, olha, eu me senti tão animado, tão forte. São pessoas que receberam uma unção especial para encorajar pessoas. Quem sabe você não é uma delas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o dom de transmitir ânimo. Mas há também palavras que transmitem ânimo. A oração que transmitem ânimo. E a adoração que transmite ânimo, como nós já passamos por isso aqui neste culto. Palavras que transmitem ânimo. Na maioria das vezes, nós transmitimos ânimo por meio de palavras. Reflita sobre o que Paulo diz mais uma vez aos cristãos de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 18. Diz assim: consolem uns aos outros com essas palavras.
Assim como Paulo, nós podemos animar outras pessoas quando falamos dos ensinamentos bíblicos e da salvação em Jesus. Quando proclamamos a palavra de Deus, nós geramos fé nas pessoas que nos ouvem. Palavras que transmitem ânimo. Há também oração que transmite ânimo. Quando estava longe dos cristãos que amava, Paulo revelou outra maneira de edificar-lhes a fé. Eu encontrei isto em Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Oração que transmite ânimo. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no íntimo de cada um. Quando não podia transmitir ânimo à igreja por meio da palavra, Paulo orava para que o Espírito Santo realizasse a mesma obra no íntimo dos cristãos. Ele sabia que o alvo de Satanás é atingir a fé do cristão. E por esse motivo, Paulo não se limitava a ensiná-los, mas intercedia por eles para que o Espírito Santo lhes concedesse mais fé. Mas a Bíblia fala também da adoração que transmite ânimo. Existe mais uma forma por meio da qual a nossa fé pode estar estimulada, pode ser estimulada. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Façamos admoestações. E o sentido aqui de admoestações é encorajamento. Nós podemos ler assim: façamos encorajamentos, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E esse dia está com D maiúsculo. Por quê? Porque se refere à volta de Jesus. Paulo está nos advertindo: cuidado, abre o olho, presta atenção, porque está chegando o fim. E quando o fim está chegando, o inimigo redobra os seus ataques para levar para o inferno o maior número de pessoas, que não seja eu nem você. É uma bênção adorar a Deus na companhia de outros cristãos. Muitas vezes entrei na igreja cansado e desanimado, mas saí daqui louvando o Senhor e com a fé renovada. Cantar hinos e canções de louvor ao Senhor, ouvir a exposição da sua preciosa palavra, elevar a voz em oração com outros cristãos, amar e ser amado, são meios que o Senhor usa para fortalecer o nosso coração. Como pastor, aprendi que quando um cristão começa a diminuir a frequência à igreja, ou passa a frequentá-la esporadicamente, é um indício de que ele ou ela está enfrentando um problema espiritual. Eu tenho ouvido várias explicações. Alguns dizem: ando muito ocupado. Outros dizem assim: preciso passar mais tempo com a família. Tem gente que diz assim: eu faço cultos na cozinha de casa. Uma expressão muito comum: a igreja está cheia de hipócritas. Todas essas desculpas são cortinas de fumaça para algum tipo de enfermidade espiritual. Por isso eu quero concluir esta reflexão que vos trouxe esta noite, dizendo
que em breve Jesus voltará. E todas as preocupações que nos afligem desaparecerão em uma fração de segundos, no piscar de olhos. Tudo vai passar, tudo vai acabar. O que os outros pensam, a casa que temos, o carro que dirigimos, o tamanho dos nossos investimentos financeiros, nada disso tem significado algum diante da eternidade que nos aguarda. Hoje, neste momento da nossa vida, o mais importante de tudo é nossa fé em Cristo. É o nosso crescimento na graça do Senhor, é o fruto que produzimos para a sua glória, é o cumprimento de sua vontade em nossa vida. Grande parte do nosso desenvolvimento espiritual ocorre quando interagimos com outros membros do corpo de Cristo com regularidade. Que Deus possa, por sua bondade e misericórdia, fazer crescer a sua fé e fortalecer o seu compromisso com Deus. Em nome de Jesus. Amém.